o Congresso também discute reforma tributária. Foi aprovada ano passado, né? Mas tem toda a regulamentação da reforma tributária. Isso tem que chegar ao Congresso até o fim desse mês aqui, ou deve chegar ao Congresso até o fim desse mês aqui. Foi o que prometeu o ministro Fernando Haddad, né, Luciana? O governo tem pressa, Colombo, em decidir logo, em fechar logo a questão da reforma tributária sobre o consumo, para depois ainda precisa discutir a reforma tributária sobre a renda. O prazo que o governo tem para encaminhar esses projetos de lei complementar é junho, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin já havia, inclusive, antecipado, a ideia é encaminhar esses projetos ainda agora no mês de março. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou o seguinte: está sendo feita uma discussão com estados e municípios. A secretaria que cuida da reforma tributária lá no Ministério da Fazenda está fazendo reuniões, está discutindo o texto e o objetivo é encaminhar pelo menos 3 projetos de lei ao Congresso Nacional para que deputados e senadores analisem, detalhem como é que vai funcionar efetivamente as novas regras, porque a gente discutiu muito, mas não tem uma alíquota efetiva que vai ser cobrada, que vai substituir aí os impostos em cascata que hoje existem no país. Entre os projetos de lei, Haddad gosta de lembrar o seguinte: a Lei Geral do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e a governança do Comitê Gestor do IB, do imposto, aquele imposto único que precisa de uma regulamentação, que precisa ouvir estados e municípios para não travar, inclusive, a discussão lá dentro do Congresso Nacional. A expectativa é grande, o Ministério da Fazenda está fechando o texto e a expectativa é de que seja encaminhado nos próximos dias. Valeu, Luciana. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. A gente segue em Brasília para ouvir o Zé Maria Trindade. É um processo tão ou mais complexo do que a aprovação da reforma em si, né, Zé Maria? Já ouviu falar aquela frase, é nos detalhes que o diabo mora? É exatamente assim. A iniciativa desta regulamentação da reforma tributária tem que ser do governo, tem um prazo até 180 dias que foi definido pela emenda que faz a reforma tributária. Sabendo disso, Rafael, o que está acontecendo é uma queda de braços entre Congresso Nacional e o governo. O Congresso já tem praticamente pronto um texto sobre a regulamentação. E a ideia, a estratégia de bastidores que eu ouvi de alguns parlamentares é fazer uma lei tão abrangente, tão forte, tão grande, que não deixa muito espaço para o governo fazer os decretos, a regulamentação fina através de decretos. Qual é o objetivo? É não aumentar a carga tributária. O governo criou 19 comissões para fazer esta regulamentação. São 19 setores analisados ali por técnicos para fazer esta regulamentação, né? E aí o Congresso criou 19 criadas pelo governo e mais uma para evitar a cumulatividade de cobrança de impostos. É desta regulamentação da reforma tributária que saberemos aí o nível de taxação do produto brasileiro. Fala-se ali de um IVA na faixa de 25% até 27%. Os mais pessimistas falam na possibilidade de 30%, seria o IVA mais caro do mundo. Então, o que está acontecendo? Uma queda de braços entre Congresso e governo. Quando o projeto do governo chegar, será totalmente modificado pelo Congresso. E eu vou adiantar, os deputados e senadores vencerão essa parada.